Salve, salve filhotinho, seja bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje vamos gravar a correção da prova da ESA, da Escola de Sargentos da Aeronáutica 2016 e 2017, tá certo, filhote? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos e dê o like para que o nosso trabalho possa crescer, tá certo, filhote? Vamos lá, olha só. Na primeira questão, é uma questão muito simples, tá, filhote? Uma questão muito simples, que ele fala que o setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil é o setor agropecuário, não. O residencial, não. Ora, o setor que mais consome, filhote, é o setor industrial. Ele consome cerca de 47% da eletricidade no Brasil. Logicamente, aquele país que se industrializa, como é o caso do Brasil, tá? É um país industrializado, subdesenvolvido e industrializado, ele vai ter esse maior consumo de energia, tá? Justamente o setor industrial, tá certo, filhote? Uma questão tranquila, muito fácil, tá? Vamos lá. Na faixa leste do Brasil, tá? Então é importante você ter o domínio disso aqui, tá, filhotinho? Aqui na faixa leste do Brasil, tá? Então você vai pegar lá o Brasil, tá, filhote? Olha lá, isso aí você desenha o Brasil aqui, tá? Isso, tá, filhotinho? Olha lá, Então ele vai falar da ti, ó, tá? Então aqui eu tenho a faixa leste, e a faixa oeste, tá, filhotinho? Então, na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, aí quando ele fala o século XVI, você já associa ao processo de colonização do Brasil. E você não pode esquecer que o processo de colonização do Brasil se deu, sobretudo no litoral, a partir do litoral nordestino, com a plantação da cana-de-açúcar, tá certo, filhote? Um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada pela extração do pau-brasil. Ora, filhote, aí você tem que estar atento, tá? Qual é aquele bioma, aquele domínio morfoclimático que está localizado no litoral? Aí nós temos, logicamente, a Mata Atlântica, tá? Então, a Mata Atlântica é o bioma que sofreu o maior desmatamento desde o processo de colonização, a expansão da cana-de-açúcar. Aí você vai ter o processo de urbanização, principalmente ali na região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo, filhote? Então, é um do bioma mais desmatado, tá certo, filhotinho? Atualmente restam apenas 8% desse bioma, tá? Então, falou século XV, XVI, você vai associar a ocupação territorial e essa ocupação territorial relacionar à Mata Atlântica, tá, filhotinho? Terceira, nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo em função de uma expansão rápida e intensiva da agropecuária provocou inúmeros impactos ambientais, tá? Aqui no Cerrado, tá? No Cerrado, tá, filhotinho? Entre os quais erosão profundas que atingem o lençol freático, tá certo, filhotinho? Tá? Então, como ele falou aqui, é importante você observar, tá? Então, eu vou ter aqui um processo de erosão. Essa erosão, ela é profunda, tá, filhote? Nós temos aqui a arenização. A arenização está relacionada, sobretudo, àquela região do sul do Brasil, tá? A região sul, que nós chamamos ali de pampas, tá? Os pampas gaúchos, tá? A lixiviação é justamente a lavagem do solo, tá? Que vai retirar os nutrientes desse solo, principalmente pelo intemperismo químico, tá? Então não provoca essa erosão profunda, tá certo, filhotinho? A laterização, tá? Ela ocorre através do intemperismo químico, a ação da água infiltrando no solo, provocando reações químicas, tá? Aí eu vou ter a presença do óxido de ferro, tá? O óxido de alumínio, que vão formar uma camada ferruginosa, tá? No horizonte B do solo, tá? Aonde o solo vai ficar mais endurecido, tá?
formando as cangas, as chamadas lateritas, tá certo, filhote? Então a laterização tem a ver com a oxidação do solo pelo intemperismo químico, ou seja, a ação da água da chuva. Então o texto não pede isso, tá certo? Assoreamento é justamente quando ocorre a erosão e os sedimentos caem no leito do rio e esse leito do rio fica cada vez mais raso, tá? Assoreamento. Então a alternativa correta é as chamadas vossorocas, tá, filhote? As vossorocas são justamente essas erosões que ocorrem no solo, tá? Então, vou ter a formação de verdadeiras crateras no solo. Essas crateras formam o que nós chamamos de vossoroca. Geralmente, as vossorocas estão associadas à questão do desmatamento. O solo fica extremamente desprotegido à ação da água da chuva. Aí vai sofrer intemperismo, vai sofrer lixiviação, esse solo fica totalmente desprotegido e começa a abrir pequenos sulcos, ravinas, até formar essa grande cratera que é chamada de vossoroca. Tá certo, filhotinho? Tranquila questão, tá? Próxima questão. A concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas, tá, filhotinho? Vamos lá, tá? Então, como ele falou aqui, empresas privadas que vão ter o direito de explorar essa área florestal, tá? Nós chamamos de Lei de Gestão de Florestas Nacionais. É justamente essa lei que vai permitir que empresas privadas atuem em áreas florestais, tá certo, filhote? A Constituição Federal, muito geral, não especificou, então, errado, tá? O Estatuto da Terra está ligado à questão da reforma agrária, à questão da distribuição da terra, tá, filhotinho? Concentração, etc, tá? De Plano Amazônia Sustentável, tá? Veja que aqui na questão ele não está se referindo a uma área específica, Amazônia, Nordeste, não, tá? Então, quando ele fala Plano Amazônia Sustentável, ele está restringindo a uma área, portanto, o comando da questão não fala nisso, tá? O projeto Calha Norte não é porque é um projeto de ocupação e vigilância da calha norte da região norte, especialmente ali na região da Amazônia Legal, que faz fronteira com a chamada Pan-Amazônia, com os países vizinhos que também tem floresta amazônica. Então, correta letra A, tá? Olha lá, uma questão de fuso horário, tá, filhote? É uma questão que muitos alunos têm dificuldade, tá? Vamos lá. É importante você ter noção, tá, filhotinho, que um fuso horário, tá? Um fuso é igual a 1 hora, tá, filhote? E que um fuso e 1 hora corresponde a 15 graus, tá? Então você pega a esfericidade da Terra, 360 graus, divide por 24, que você vai ter então 15, tá? 15 corresponde então a 15 graus. A cada 15 graus, tá, eu vou ter um fuso, tá certo, filhote? Então essa é uma informação importantíssima. A cada 15 fusos eu vou ter, a cada 15 graus eu vou ter um fuso, tá, filhote? Então vamos lá. Um navio estava em Angra dos Reis a 44 graus. Olha lá como a gente deu aqui o graus, tá, filhotinho? Deixa eu botar aqui de preto, até melhor aqui, tá? Ele vai te dar aqui, tá? Então ele está Angra dos Reis, não é isso? Então o navio está em Angra dos Reis, tá? Que está localizado a 44 graus oeste, tá? Importante essa informação, tá? E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, tá? Então aqui está Fernando de Noronha, que está localizado a 30 graus também oeste, tá, filhote? 30 graus oeste, tá? Então é importante você lembrar, tá? Quando eu caminho para a minha esquerda,
as horas diminuem, tá? Quando eu caminho para a minha direita, as horas aumentam, tá ok, filhote? Então essa é uma informação importante, tá? Vamos lá. Aí fala assim, às 6 horas no período da manhã, tá? Então esse navio ele saiu de Angra dos Reis, tá? Então ele sai às 6 horas da manhã, tá certo, filhote? E terá uma duração de 8 horas, tá? Então eu vou ter que somar também essas 8 horas de duração, tá? Então vamos lá. Veja, tá? Que importante. Aí você vai ter então aqui a 6 horas mais 8, eu vou ter então 14 horas, tá? Só que aí você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado, filhotinho? Tá? Essa aqui não é a resposta. Por que, Bruninho? Porque eu vou ter que achar a diferença de horas entre as duas cidades. E aí é importante você estar atento a isso aqui, tá? Então, por exemplo, filhão, Fernando de Noronha está 30 graus oeste. 30 graus corresponde, então, a 2 fusos, tá? 2 fusos. Tá certo, filhote? Se a gente arredondar 44 para 45, vai corresponder a 3 fusos. Cada fuso mede 15 graus, tá? Então, veja, Angra dos Reis está no fuso de 3 horas e Noronha no fuso de 2 horas, tá? E aí eu vou ter que fazer a diferença. Qual é a diferença de hora entre as duas cidades, tá? Então eu vou subtrair 3 menos 2, eu vou ter uma diferença, tá? Uma diferença de hora, de 1 hora de diferença, tá? Aí veja como o navio saiu de Angra dos Reis para Fernando de Noronha, eu vou ter que somar essa 1 hora de diferença. Portanto, 14 horas mais 1 é igual então a 15. Tá? Ou seja, o navio vai atracar em Fernando de Noronha às 15 horas, correta a letra A. Tá? Então é importante você também, muita gente esquece de somar o tempo de viagem, tá? O tempo de viagem é importante, tá, filhote? Vamos lá. Processo de interação física de duas manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente, tá? Então aqui já te deu já parte da resposta, tá? Então eu vou ter aqui uma cidade A, uma cidade A, tá? E vou ter aqui uma cidade B, tá? Uma cidade B. Essas cidades elas vão crescer horizontalmente, que é a cidade cresce para os lados, tá? Então a cidade vai crescendo para os lados, tá? Geralmente associada à implementação de uma rodovia que vai integrando essas duas cidades, e as cidades então elas vão crescendo horizontalmente, tá? Vão crescendo horizontalmente. Chega um dado momento que as duas cidades elas se unem fisicamente, tá? Essa união física entre as duas cidades nós chamamos de conurbação. Conurbação, tá? Portanto, letra D de dado, tá? Segregação socioespacial não é, tá? Segregação quer dizer aquela separação onde eu vou ter no mesmo espaço uma área pobre e uma área rica. Geralmente eles associam aos condomínios fechados, do lado de favelas, aí mostra essa segregação. A hierarquia urbana não é, porque a hierarquia urbana é a relação de poder entre as cidades. Por exemplo, eu posso ter uma metrópole nacional, uma metrópole regional. Veja, a metrópole nacional tem mais poder que a metrópole regional. Logo, eu vou ter uma hierarquia. Por exemplo, eu tenho uma vila. A vila tem menor poder. Logo, eu tenho uma relação de poder entre as cidades. Isso aí nós chamamos de
hierarquia urbana, tá? A gentrificação não é, porque a gentrificação é justamente de uma revalorização de um antigo espaço que estava deteriorado. Geralmente, aqueles espaços do centro comercial que está abandonado passa por uma reforma e acaba ganhando até uma outra funcionalidade, tá? Nós chamamos de gentrificação. E aglomerado subnormal nem existe, tá, filhote? Então a correta letra D.